Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Todo mundo pontual, já entrando aí. Muito bem. Hoje começando mais cedo ainda, né? Começando essas lives que estavam acontecendo às 7 horas, agora a gente está achando melhor fazê-las mais cedo. A de segunda-feira fizemos às 5h30 e achei que foi bem legal, o horário funcionou. Hoje estamos fazendo um pouquinho mais cedo, que aí depois todo mundo pode assistir televisão, ver as ele que é um dos principais bailarinos. Além de mim, o bailarino mais antigo que a gente tem na companhia hoje, né, na Mimulus Companhia de Dança. E, enfim, grande parceiro aí de muitas criações não somente para Mimulus, mas criações para outras companhias, né? É, pessoa que eu escolhi pela inteligência, pela capacidade, pela criatividade, em vários momentos em que eu fui convidado para coreografar trabalhos para outras companhias, né? E com quem eu dividi aí resultados de muito sucesso, não somente na Mimulus, em que ele contribui muito para as nossas criações, né, dando ideias maravilhosas, enfim, é realmente um. Ele acabou de chegar aqui. Então, além de uma pessoa super inteligente, criativa, é, é um bailarino excelente, né? Olha ele aí, tudo beleza? Gente, tudo bem? Boa É tarde assim para que você. funciona, então, né? Boa É tarde. assim que funciona a live, né? E o A Rodrigo, assim gente, como eu, a gente assim se vê, mas como não vê quem está vendo a gente. É isso. exatamente, a gente vê os nomes Gente, aparecendo assim, porque o Rodrigo, assim como eu, essa questão de Instagram e live é uma novidade para ele, né? Eu tive que ir me acostumando e gostei muito, estou adorando fazer essas lives aí, mas para ele também está sendo uma novidade. Vamos lá, tenho certeza que você vai gostar também. Eu comecei falando aqui um pouquinho, né, do porquê de você ser esse convidado especial hoje, né, o Dia Internacional da Dança, pela sua maravilhosa trajetória aí como bailarino, como criador, como coreógrafo também, junto, né, da Mimulus Companhia de Dança, mas também como meu parceiro aí em diversas outras criações com outras companhias. Pela sua inteligência, pela sua criatividade, pela sua capacidade. Então, você foi o escolhido para dividir essa live aqui em comemoração ao Dia Internacional da Dança. Inclusive, o pessoal que está entrando aí, que quiser depois assistir de novo, ou que quiser, né, recomendar para os amigos, todas as nossas lives estão, né, sendo postadas no nosso canal do YouTube no dia seguinte. E hoje é uma live que, olha que legal, é o Rodrigo pelo Instagram da Mimulus Companhia de Dança e eu pelo Instagram da Mimulus Escola de Dança. Então, é escola e companhia juntos aqui nessa live. Eu queria que você começasse, então, se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal, artística, para as pessoas que ainda não te conhecem, conhecerem. Quem já te conhece também, conhecer ainda mais. Vamos lá. bom, é muito interessante esse negócio aqui mesmo, porque você pode ficar à vontade, né? Você não está vendo quem está te vendo. É igual ficar E, pelado na varanda, né? Sem, de sim olho e não. fechado, né? Sim e não. Bom, eu danço na companhia há muitos anos, né? Desde que eu entrei na escola de dança, eu tinha 10 para 11 anos, e aí, logo depois, um ano e meio, 2 anos depois, eu já passei a fazer parte do grupo que era um grupo, o que viria a se tornar a companhia, né? Anos mais tarde, e aí e ali fiquei, tendo só passado uns 5 anos fora, de 2002 a 2007, que foi, eu falo que foi a época medieval da minha vida, que foi quando eu parei de desempenhar artisticamente, nesse período
que eu parei de desempenhar artisticamente a dança, né? Mas foi um período fundamental até para eu ter certeza daquilo que, né, dos caminhos que eu ia escolher. É, e aí, como o Jomar falou, até então era muito avesso às redes sociais, o que às vezes poderia, né, ser uma contradição em função dessa coisa artística, né, de estar em cena, né, de aparecer, mas sou um pouco reservado, assim, quem me conhece sabe. É, e aí, quando, né, o Jomar tinha me convidado para essa live, eu não sei, né, você vai intermediando, eu não sei, a gente vai ser interessante também, porque eu acho que a gente nunca conversou durante tanto, aliás, já, durante tanto tempo, e continuamente, só por meios digitais, na verdade, né? Decidindo o futuro de pessoas. Só A gente, que chegou uma pergunta aqui, né, se foi ele que dançou com a Maria Antonieta, na verdade, né, Marieta, mas na verdade é Maria Antonieta. A Maria Antonieta, para quem não sabe, é uma das precursoras do ensino das danças de salão, né, aqui do Brasil, já falecida, mas uma das primeiras professoras de dança do Brasil, muito importante, foi professora de muitos donos de escola hoje, ícones da dança de salão, e a gente a trouxe aqui em Belo Horizonte, na Mimos, como convidada na década de 90, e foi ele, foi Rodrigo de Castro, ainda criança. Conta um pouquinho, quantos anos você tinha quando você dançou, quando você apresentou com a inclusive, Maria Antonieta? foi em 96, né? Então eu tinha 12 anos. Outro dia eu estava até revendo esses vídeos assim e é muito gostoso, né? Primeiro uma honra, né? Ter podido fazer parte desse momento histórico, né? Com essa figura histórica tão importante para a dança de salão no Brasil. E muito interessante, assim, as sensações corporais mesmo, a memória corporal de ver aquilo que você executou, né? É uma memória muito interessante, bem sensorial, né? E aí eu tava até refletindo um pouco depois desse convite, né? Neste dia e com a temática, né? Você trabalha, eu danço, né? Eu tava pensando sobre isso, esse momento que estamos vivendo, né? E o lugar da dança nele, né? O momento que a gente está vivendo, que não chegamos até ele por algum motivo, né? E qual que é o lugar da dança, né? Qual que é o lugar desse trabalho, do trabalho e da dança, né, nesse momento de pandemia, nesse momento onde as nossas conexões elas ficam digitais, né? E pelo fato muito simbólico a gente está falando de um lugar da dança de salão, que é a dança do encontro, né? Que é a dança do toque, que é o que faz as pessoas optarem por ela, eu imagino, né? Uma experiência diferente de outros tipos de dança. E aí eu estava pensando que será que a dança tem um lugar, né, nesse momento? E estava pensando historicamente, né? Como que os paradigmas vão mudando, os paradigmas de construção da própria sociedade vão mudando ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, e que historicamente a dança sim sempre ocupou, ou pelo menos nas sociedades primitivas, esse lugar de um ritual muito ligado às atividades sociais, né, dessas pessoas. Então, a dança ela aparecia, né, nos eventos, nas cerimônias religiosas, né, mas também nas cerimônias de colheita, nas cerimônias de plantação, e também nas cerimônias de vida e morte, né? Eu acho muito importante, né, chamar atenção para isso. Eu acho que ao longo da história da humanidade isso vai mudando, obviamente, e se a gente for olhar para a dança em relação às outras artes, talvez ela seja relegada a um lugar menos visto com menos importância, né? Eu acho que as pessoas, quando a gente fala de arte, talvez a dança não seja a primeira a aparecer na cabeça das pessoas. E como a gente está no momento de refletir, né, sobre esses paradigmas, essas construções, essas narrativas que vão orientar a gente para o futuro, né, e como a gente
a gente pensa a sociedade, aquilo que é importante ou não, eu acho interessante a gente voltar para essas civilizações onde a dança e a arte, de uma maneira geral, ocupavam um lugar prioritário, né? Mesmo nesses momentos trágicos, digamos assim. Uhum. Ela está muito ligada, quem trabalha com dança sabe, a possibilidade de cura, né? E tá ligado, é a essência, né? A essência do ser humano, né? Uhum. Uhum. Você pode ir me interrompendo. Você, sim, sim. Só esclarecendo para as pessoas, né, o assunto dessa live de hoje, como foi colocado no post, né, isso é um recorte de um folder de divulgação da escola, da Mimos Escola de Dança, que a gente utilizou durante muitos anos. É um folder super legal, super bonito, mas o texto completo, na verdade, é mais ou menos assim. Uma pessoa pergunta, né, você trabalha? Aí o outro responde, sim, eu danço. E aí o primeiro volta a pergunta, né? Não, eu estou perguntando se você trabalha. Né? Então é uma brincadeira séria, né, sobre isso, assim, de como que a dança, né, que tem a ver com o que o Rodrigo estava falando, muitas vezes ela não é considerada com a importância devida, né? Tanto é que muita gente acha que o nosso trabalho é simplesmente, né, diversão, lazer. Pô, então você passa a vida dançando e tal, né? Enfim, e não entende também as dores, as dificuldades, os sofrimentos que o trabalho com a dança tem, tanto quanto ou mais, né, outros trabalhos considerados aí mais vistos como trabalho, né, pela sociedade. E o que ele estava falando é fundamental, assim, né, de como que esse momento nos traz, né, nos coloca a dança como algo fundamental, né? E assim como aconteceu em outras civilizações, outras sociedades, então talvez seja um momento importante para a dança ser recolocada, né, no seu lugar assim de importância, né? Só um comentário, a gente tem gente assistindo aqui, ó, que eu estou conferindo, viu? Tem gente que está me assistindo em todas as lives, mas tem gente que só está entrando hoje só porque o Rodrigo está aqui. Ah, Vou tá ficar com vendo? ciúmes. Eu estou ausente Vou na ficar com vida ciúmes. digital, mas na vida material eu sou. Mas você estava falando desse período, né, desse ato que você teve aí, que você se afastou da companhia, né? Começou ali no grupo, depois voltou. Conta um pouquinho para a gente assim, dessa sua formação acadêmica, né? Nesse momento, um dos motivos, pelo que eu me lembro, de você ter se afastado é exatamente essa dúvida, né? Eu trabalho com dança, eu sigo trabalhando aqui, eu sigo a minha formação acadêmica e vou trabalhar com outra coisa. Talvez também as pressões de família, de não, você tem que trabalhar com outra coisa, dança não é trabalho. Então, conta um pouquinho para a gente também dessa sua formação acadêmica, por favor. Sim. Eu antes, né, antes desse, eu comecei a fazer aula de dança mais ou menos no mesmo período que eu entrei no colégio militar, colégio do Exército. Foi, na verdade, no mesmo ano, né? Com 10 anos eu fiz o concurso público e fui estudar no colégio do Exército. E sempre fui uma pessoa muito racional, muito cartesiana, uma criança um pouco atípica no sentido do simbólico, de ilusão, de brincadeira, assim. Então, eu brinco que a dança me salvou, vou chegar nesse ponto depois de novo, só concluir isso. Então, eu comecei a dançar mais ou menos no mesmo momento. Mas eu tinha muita clareza naquele momento e afirmava que seria um hobby. Na verdade, a verdade real, nua e crua, é que eu comecei a dançar por causa de dinheiro. Isso, eu devo ser o único artista no O mundo único. que optou por fazer arte para ganhar dinheiro. Na verdade, foi com 10 anos de idade. Insanidade, né? Insanidade mental. Isso já deu para perceber a atipicidade da criança. Uhum. E, na verdade, forçado pela minha mãe. A minha mãe, que sempre adorou dança, sempre adorou música, ela veio do interior de Ponte Nova, ela foi aluna da Mimos, né? Ainda é. E o sonho dela era ter um filho que dançasse.
Ela sempre tentou me influenciar, muito tempo antes até. Eu tinha uns 8 anos de idade, e ela tentava me fazer dançar de qualquer forma, porque ela queria, ela falava que um homem e menino tem que saber dançar. Tem que saber dançar, é que se ela morresse sem o filho dela saber dançar, ela morreria infeliz. E eu ficava protelando aquilo, né? E com um peso na consciência muito grande, morrendo de medo de acontecer alguma coisa e eu não dançar. E sempre, também desde criança, influenciado mais pelo meu pai, que botou na minha cabeça que eu faria medicina. Eu era muito estudioso e tal, então a coisa estava meio certa. E eu sempre afirmava muito assertivamente isso. Até que eu comecei a dançar. Eu comecei a dançar porque minha mãe, na verdade, a minha mãe, eu acho que ela deu a cartada final, que ela virou e falou assim, olha, nessa escola onde eu danço, tem um grupo lá. E se você dançar bem, você pode fazer parte desse grupo e eles ganham dinheiro para apresentar. Eu falei, pronto, é isso. Né? E eu falei, quanto tempo demora para ganhar dinheiro? Ela falou, vai depender de você. Né? Se você for dedicado e for bom, vai ser rápido. Agora, se você não dedicar, não vai ser. E aí, quer dizer, a medicina ia me dar dinheiro 10 anos depois, né? 15 anos depois. A dança Olha, não, dependendo da minha como dedicação. que o imediatismo, né, prejudica o pois ser é, humano. Olha como que é o pois é. imediatismo. Eu não sabia dessa história, olha, eu não sabia disso. Que Vai lá, isso. continua. É. E não me falou quanto também, né? Ela só falou que ganhava dinheiro. E eu lembro que ela falou assim, e isso sempre foi uma característica minha, assim, esse pensamento cartesiano era, bom, é ser bom. O que precisa ser bom? Precisa fazer isso, então faz isso, né? E vamos direto e focado. E ela virou para mim e falou assim, e para ser bom, você precisa conduzir bem. Então você tem que aprender a conduzir bem. Então eu entrei na aula de dança, a primeira aula, eu falei assim, meu foco é conduzir, porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu vejo, até hoje em dia, eu vejo uns vídeos de eu dançando pequenininho, com uns 10, 11 anos, era impressionante. Eu comecei a dançar soltinho e eu conduzia, assim, você só via condução, sabe? Eu devia forçar todo mundo a ficar fazendo as coisas que E eu o imaginava cifrão que aqui na seria. cabeça, né? E o O cifrão cifrão, aqui na cabeça. exatamente. Olhando para o Uhum, patrão, pensando, esse cara tem que me contratar, esse cara tem que me contratar. uhum, Aí, mas assim, com aquela ideia que seria quando surgisse faculdade e tal, iria fazer medicina. Entrei no colégio uhum, militar, surgiu a possibilidade também da carreira no exército, né? Também era um bom aluno, então também isso gera uma certa expectativa dentro do meio, né? Dentro dos militares, os professores, todos eles querem te convencer, né? A seguir carreira militar, ir para agulhas negras e tal. E foi chegando eu fui me dedicando cada vez mais. 2 anos depois eu comecei a ganhar um dinheiro impressionante, né? Foi aí que eu construí todo o meu patrimônio, né? 2 anos depois eu já estava apresentando com a Maria Antonieta, né? Não só uhum. na Mimos, mas em Hollywood, né? Circulando o mundo todo, ganhando muito dinheiro. Isso aí. E aí fui me envolvendo cada vez mais, e começou a surgir a dúvida, né? Não, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Eu gosto muito desse negócio, me dedico, né? Isso me mexe comigo de alguma forma, mas eu preciso decidir, né? Agora eu preciso ganhar dinheiro, né? Uhum. Como é que eu vou fazer, né? E mais, né? Como é que eu vou assumir para todo mundo que acha que eu vou fazer medicina ou que eu vou fazer agulhas negras, que eu vou ser bailarino, né? Uhum. É muito interessante, assim, porque parte também de uma transformação, né, pessoal, do seu paradigma, né? Da sua Só um parênteses verdade. aqui, só uma curiosidade histórica, né? Eu estava falando da Marina, que é a mãe do Rodrigo, dizendo para ele, né, que um filho enfim, que tinha que saber dançar, né? Séculos atrás, os três pilares da educação, da formação do homem, né? Estou falando de séculos atrás, eram equitação, a esgrima e a dança. Esses eram os três pilares, né? A equitação e a esgrima, enfim, digamos que não são tão importantes mais, mas quem dera se a dança continuasse sendo um dos pilares da formação, né, do ser humano. Eu acho que com certeza a gente teria seres humanos melhores se a dança continuasse sendo, né, um desses pilares. Mas vamos lá, siga em frente.
Não, e aí foi chegando, né, os 17 anos, a hora de fazer vestibular. Era uma coisa também que a companhia, né, já demandava muitas horas de ensaio, eu já fazia muitas aulas e já dava aula, então já estava extremamente envolvido com aquilo ali e não admitia falhar, né, em relação aos estudos também, porque aquilo jamais poderia ser o meu ganha-pão, né, na minha cabeça. Até que, aos 17 anos, eu realmente tive que escolher e achei um ponto de fuga. Eu escolhi, vi que não era medicina, né? Precisei achar um curso que me fizesse abandonar a dança, desempenhada artisticamente, que era o caso até então. Antes disso, na verdade, tive várias crises. Eu fui fazer eu não sei se você lembra, eu ia fazer um concurso para Epicar, que é uma academia acho que da aeronáutica. E aí eu até te falei, olha, eu vou precisar fazer Aliás, eu nem ia fazer o concurso, mas tinha que fazer o curso preparatório, que as aulas iam ser à tarde no meu colégio. Eu cheguei para você e falei, olha, eu não posso mais dançar na companhia porque eu preciso fazer o curso preparatório. Mesmo sem... Você vai fazer o concurso? Eu falei, não, mas eu preciso fazer o curso preparatório quando eu estava na 8ª série, na época, né? Porque o curso preparatório me deixaria melhor daqui a 3 anos, quando eu fosse prestar vestibular, né? E você falou, meu Deus, mas não é possível, isso não existe, né? Você não é, você falta 4 anos. deixa eu só contar uma coisa para vocês. Isso foi um grande sofrimento para mim, assim, essa questão do concurso, depois ir para a universidade, largar a dança para a universidade e tal. Porque desde cedo, né? Com quantos anos você está agora? 35. 35. Então, ele está falando aí, ele começou na Mimulus, né, com 11 anos, igual ele falou, 10, 11 anos. Então, há quanto tempo ele está lá conosco, né? E desde cedo eu via, né, todo o potencial, o talento, a capacidade, a criatividade, etc. Então, quando ele falava comigo, né, aqui, ó, não vou poder mais porque agora eu vou fazer tal curso, não vou poder mais porque agora eu vou para a universidade. Era um sofrimento que eu falava, meu Deus, que desperdício, né? Que talento que a dança vai perder, né? Por outro lado, é isso que ele coloca, né? Eu entendia perfeitamente essas questões, essas dúvidas, esses conflitos e tudo mais, né? Porque eu já trabalhava com dança e já sabia, né, o quanto é difícil, né, você viver de dança, né? Mas continue, vamos lá. Aí eu lembro que numa dessas idas e vindas, dessas propostas, eu cheguei para você e falei assim, olha, eu preciso fazer o curso preparatório da Epicar e não vou poder ensaiar tais dias. E aí justifiquei da melhor forma que eu poderia lá, e você aceitou num dia e desaceitou no outro. Eu lembro que foi assim, eu já estava resolvido, eu não iria naqueles dias e tal, e no dia seguinte você virou para mim, olha, mudei de ideia, conversei com a minha mãe e não dá não. E assim, era uma Não, coisa não, assim, olha, não dá, olha, mas como assim? Era tipo assim, se não você dá, não fosse dá fazer o para curso, você faltar o estava ensaio. fora. Não dá para faltar Entendi. o ensaio. Nó, Mas eu puta era merda, mal, como é hein? que eu vou... bastante, bastante. Muitas lágrimas. Aí, enfim, então eram sempre esses dramas. Eu achava soluções. Eu tive infecções intestinais ao longo da minha adolescência, assim. Agora, eu tenho uma memória muito ruim para as coisas que aconteceram comigo, assim. Eu lembro que eu lanchava pacote de passatempo porque para não perder o tempo de almoçar, porque eu já poderia, enquanto está almoçando, estudar um pouco mais para poder chegar no ensaio na hora sem deixar de estudar, né? Ah, Eram coisas assim absurdas. Ou pagar um mês de especial para voltar para casa de especial e não de ônibus, para chegar em casa 20 minutos antes e conseguir estudar 20 minutos a mais. Era uma coisa impressionante. E não abrir mão, né, da dança, que já tinha um significado muito grande para mim. uhum. Enfim, chegou na hora de decidir. Eu achei uma fuga, um ponto de fuga, né, alguma coisa que realmente me impedisse de continuar na dança, que foi o curso de Relações Internacionais, que na época era um curso à tarde. Então ele me obrigaria, os ensaios da companhia era à tarde, ele me obrigaria a sair da companhia. E não era medicina, não era carreira militar, mas era diplomacia, então faria Itamaraty depois, então socialmente isso resolveria
a minha questão né, para mim e para os outros, assim. E foi assim que eu fiz. Eu saí da companhia, fui fazer faculdade. Nesse intervalo, obviamente que fiquei destroçado, né? Você começa é muito interessante, assim, foi muito fundamental ter passado por isso, porque o céu fecha, né? O céu fica preto, né? Vira noite, é noite o tempo inteiro, é impressionante, e você passa um tempo, você não sabe mais por quê, né? Você não sabe mais por que você está mal-humorado, você não sabe mais por que você está deprimido. E eu, com muito cartesiano, também não aceitava aquilo, né? Eu não poderia aceitar que eu não pudesse controlar as minhas sensações, meu sentimento de insatisfação, já que, né, meu cérebro, ele que mandava no meu corpo, né? E era muito interessante também. Aí eu comecei a fazer análise, né? Fui para terapia. Nesse intervalo, eu fiz vestibular, vários outros vestibulares. Eu fiz uma fase do concurso da Agulhas Negras, não fui no segundo dia de prova. Fiz vestibular na Unicamp para primeira opção medicina, segunda opção dança. Fiz primeira fase do concurso e do vestibular, e na segunda, mesma coisa, não fui fazer a prova. E tudo isso assim, sem ninguém saber, né? Saía de casa e ia fazer, ficava 10 horas fazendo prova, ninguém sabia o que eu estava fazendo. Só hoje, inclusive, hoje Que as o mundo está pessoas sabendo aqui, disso. quem assistiu Exato. hoje, que o mundo está tomando conhecimento. Exatamente. Fiz vestibular para educação física na época também, que era uma coisa que mais se aproximava, né? Que geralmente é a saída, né, das pessoas que querem fazer dança, mas também principalmente há um tempo atrás, onde não tinha uma oferta tão grande assim de cursos de dança na universidade. Cheguei a cursar educação física junto com relações internacionais e levava as duas e trancava uma, trancava a outra e tal, e já na terapia. E foi muito interessante, que eu lembro que o dia que eu cheguei na terapia, que eu fui, né, que eu falei alguma coisa com... Eu não sabia nem por que estava na terapia, né, mas estava lá. E o meu terapeuta, ele era psiquiatra, ele virou para mim, no primeiro dia ele falou assim: nossa, mas seu caso é muito fácil, seu caso é mamão com açúcar, né? Tá muito fácil, 22 anos e tal, nossa, moleza demais, 18, né, tava 18, 19, 20 anos, moleza e tal. Enfim, esse período, né, transcorreu aí a trancos e barrancos, onde eu não me reconhecia, e um dia, não sei por quê, um dia cheguei na terapia, mesma coisa, o dia, sempre noite, só tinha vontade de dormir, não tinha vontade de acordar, não tinha razão. Eu que sempre fui um bom aluno, tinha uma dificuldade gigantesca de lidar com aqueles conteúdos que eram pesados, até de relações internacionais mesmo, e era muito interessante que eu fazia toda a transposição das teorias de relações internacionais, política, economia, tudo eu via dança naquilo. Eu fazia, né, teorias sociológicas, teorias de jogos, eu imaginava como isso funcionava na dança, etc. e tal. E foi um curso muito interessante que me deu uma bagagem intelectual boa. Um dia, já estava no final do curso de Relações Internacionais, faltava um semestre e meio, eu cheguei para o meu terapeuta e virei para ele e falei assim: cara, eu tô achando que eu vou voltar a dançar. Ele falou: não acredito. É mesmo? Levantou, falou: pode ir embora. Tá bom por hoje. Eu falei: como assim? Falou: não, tá bom curado. por hoje. Acabou. Tá bom por hoje. Depois você me procura. Levantou e tal. Eu lembro que nesse dia eu saí do consultório dele e tinha 4, 5 anos que eu não olhava para cima e eu não via que o céu era azul. Eu lembro desse dia que eu olhei para cima e vi: porra, hoje o céu tá azul, né? Então é muito significativo. Eu acho que a gente não entende muito bem os processos, como isso se dá. Essa história, eu acho que ela se repete com muitas pessoas, né? E não é fácil, né? Cada um vai ter os seus desafios aí ao longo da sua trajetória. Mas tem uma frase muito interessante que é da Fernanda Montenegro, que ela fala, né, se você tem dúvida se você vai ser, não sei se ela fala exatamente ator ou artista, ela falou assim: não escolha, não escolha, escolha a outra opção. Se
se você tiver dúvida. Porque vai ter um momento que você vai sofrer tanto, 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 que se for aquilo mesmo, não vai ter jeito. Você vai optar. Então, eu acho que isso foi importante, esse momento foi importante, e eu vim a ter vários desafios né, depois, não só os desafios né, que a dança, que a nossa realidade nos impõe, né? Mas também faz parte dela, né? Minhas lesões, já operei o joelho, já operei minha coluna, né? Em vários momentos, os próprios médicos ou fisioterapeutas tentaram me dissuadir de continuar dançando, né? Inclusive, de uma confiança, eu queria até agradecer, que é de uma confiança muito grande nesses vários momentos, onde a realidade apontava, os fatos e as imagens apontavam que eu não daria conta mais, né, de executar aquilo que eu deveria executar, e eu ganhei o voto de confiança do Jomar, né? Confiou na minha palavra, mesmo vendo a condição corporal que talvez dissesse claramente que não daria, né? Sim, Não, desculpa te interromper, porque, né, sem nem falar das lesões, né, mas do assunto anterior, a gente fala nisso assim num tom de brincadeira, com leveza, etc., né? Mas eu acho que todo mundo percebe o quanto isso é sério, né? Como o Rodrigo falou, quantas pessoas já não devem ter passado e passam por isso, né? E o Rodrigo, com certeza, foi um vencedor, porque muita gente, né, não chegou, com certeza, e até hoje vive uma vida infeliz, né, sem ver o céu, como ele estava falando, por não ter tido essa coragem, né, de um dia falar aqui, eu vou voltar a dançar. Né? Então a gente fala isso assim num tom leve e tudo mais, mas isso é muito sério. Eu acho que muita gente que vive da dança, que mesmo tendo feito essa opção, ter feito essa escolha, ter tido essa coragem, né, quando passa pelas dificuldades ainda hoje, né, com certeza vem o conflito e sofre com isso e tudo mais. E o Rodrigo, enfim, não é só isso, é a questão das lesões também, que eu queria que ele falasse um pouquinho mais, porque é o que ele disse, foram vários outros momentos pelos quais ele passou e que os médicos e as pessoas, fisioterapeutas e tal, falavam aqui, não, né, você não vai poder dançar mais. E ele confiou e foi em frente, foi justamente, né, não tem que agradecer nada, porque foi justamente essa confiança dele, essa força de vontade, que sempre nos fez lá na Mimos falar não, né, vamos lá que o Rodrigo vai tá de volta aqui. E mesmo se não estivesse de volta dançando, a gente não tinha dúvida nenhuma de que ele nos seria companheiro, parceiro, né, com a sua inteligência, com a sua criatividade, mesmo se tivesse ali sem poder se movimentar direito, sem poder dançar, ele continuaria sendo, né, extremamente competente no trabalho ali, mesmo não estando no palco dançando, né, digamos assim. Pode continuar. Não, surgiu uma pergunta que eu, tá vendo? Já estou inteirado nesse negócio de live. Surgiu uma pergunta que se eu penso o que eu seria se eu não tivesse, né, optado pela dança. Como eu tinha falado no início, né, que eu brincava que a dança me salvou no sentido de ter me possibilitado essa aproximação com a arte, o desenvolvimento de uma sensibilidade, essa sensibilidade que a arte nos permite, né, desenvolver. Peraí. Que cortou um pouquinho, tá sem o seu áudio agora. Não sei se é só comigo aqui ou se o pessoal continua a escutar o Rodrigo, que às vezes acontece essas coisas com a internet. Tá sem o seu áudio. Pessoal, manda aí alguma mensagem dizendo se vocês estão escutando o Rodrigo ou se é somente eu que não estou escutando por causa da internet aí. Tá faltando o áudio dele, a internet deve estar ruim aí para você. Vocês escutam? Fala um pouquinho mais aí, Rodrigo. Agora vai, fala. Não, tá sem o áudio dele. O meu áudio vocês escutam, pessoal? O meu áudio vocês escutam ou não? Eu escuto o Jomar, mas não escuto o Rodrigo. Beleza. Então deve ser a sua internet aí que não deve estar boa. A gente pode fazer o
falando aí, por favor. Ok. Vou chamar Rodrigo de volta aqui. Ah, entrou de novo. Beleza, agora vai funcionar. Vamos lá. Esperar ele retornar aqui. Deu. Olha só como que é, né, a vida. É mais um sinal. É a internet também querendo te dizer: não continue, não continue. Nas redes sociais, deve ser isso. Mas vamos lá. Retoma o que você estava falando aí, quando você começou das lesões. Se eu seria outra coisa, né? Que eu falo que a dança me salvou, né? Ou eu seria médico nesse momento e estaria aí mais próximo do coronavírus, ou eu seria militar e estaria mais próximo aí junto com o governo Bolsonaro, num baixo escalão. Então a dança me salvou duplamente de uma maneira bem, bem interessante. Bom, e aí, só um outro ponto que eu acho interessante, que desse lance da dança, né, que uma das coisas que muita gente também pensa em relação a um trabalho menos intelectual, né, é uma separação muito frequente, a gente falar de teoria e prática, né, e como se o trabalho da dança fosse só um trabalho prático, né? Esse só aí não querendo tirar o valor disso. E outro dia eu consegui unir duas coisas, assim, dois questionamentos. Eu sempre penso, quando uma pessoa fala assim, vamos pensar junto, né? Inclusive é uma coisa que você fala bastante, fala, gente, pensar junto, como é que pensa junto, né? Assim, só se colocar realmente um conector aqui, o conector na outra cabeça, e como é que pensa junto? E aí, outro dia, eu vendo uma entrevista, escutando uma entrevista do neurologista, que está bem em voga atualmente, que é o Siddhartha Ribeiro, ele falando sobre o pensamento, e aí o entrevistador pergunta para ele o que é o pensamento. E ele fala que o pensamento que a gente pode conceituar o pensamento como uma atividade elétrica num circuito neuronal, e que se a gente for pensar isso, o movimento é um pensamento. Então, e pensando na dança de salão, é o pensar junto, né? É a possibilidade de pensar junto. É a realização real, né, de pensar junto, né? E é junto mesmo, né? A dança de salão, esse contato que é diferenciado da dança de salão, a gente pode ver isso, né? A gente pode ver isso quando a gente trabalha com bailarinos que trabalham com outro tipo de técnica, né? Eu acho que é aí que a gente tem a oportunidade de sentir. Aqui veio, né, a dança de salão, esse encontro, esse contato que é tão único, é a possibilidade de pensar junto, né? Que legal isso, adorei. Isso. Adorei. Mas você estava falando, você ia falar das lesões, porque foram momentos muito difíceis pelos quais você passou. Mas antes, só um parênteses aqui, a gente está postando hoje, quer dizer, já foi postado aí no Instagram da companhia, né? Só lembrando, a gente tem o Instagram da Mimos, Companhia de Dança, e da Escola de Dança. Hoje no Instagram da companhia, em virtude em comemoração ao Dia Internacional da Dança, a gente escolheu postar um vídeo cuja edição não saiu da maneira ideal como a gente gostaria, mas a gente até ainda vai reeditar esse vídeo, que é uma das coreografias. Eu propus para o Rodrigo e para a Andréa fazer esse trabalho, que era dançar, cada um na sua casa, né, uma das coreografias que eles têm aí do repertório da Mimos Companhia de Dança. Eles tinham até sugerido uma outra coreografia, por questões de edição, de imagens. Eu falei, não, pega uma outra. E eles escolheram justamente uma que é do nosso último trabalho do âmago, que é O Meu Mundo Caiu. E eu considero, já falei isso para o Rodrigo, essa criação deles, esse trecho do espetáculo, uma das coisas mais geniais que eu já vi. Não somente pela coreografia, mas pela dificuldade técnica e a execução que ele e a Andréa conseguem fazer no palco. Então eu fiquei muito feliz deles terem escolhido esse trabalho e também pelo momento assim que a gente vive, né? Meu mundo caiu, né? Nosso mundo de repente caiu aí nessa pandemia de alguma forma, né? Mas eu acho que é legal assim, que a gente encontre muitas coisas boas nesse buraco. Então eu acho significativo eles terem escolhido essa coreografia especificamente.
Então vocês vão ver lá, né, como que é legal assim, ele dançando separado na casa dele, a Andréia dançando separado na casa dele, e ao mesmo tempo como que é essa coreografia junto. A gente ainda vai fazer essa reeditar, né, de uma maneira melhor, mas do jeito que está lá, a gente não quis deixar de postar hoje, né, que é o Dia Internacional da Dança. Então só fazendo esse parênteses para vocês não perderem, né, esse vídeo que está lá no Instagram da companhia. Mas vamos lá, pode falar, pode continuar dizendo aí, falando. É interessante também, né, já unindo essa ideia esse tema das lesões, né? O âmago foi o primeiro espetáculo depois da minha última, né, lesão. Uhum. Espero que a última mesmo. A última, na verdade, a minha última cirurgia, que foi a cirurgia na coluna, que foi a mais complicada, assim. Mas a minha primeira foi, na verdade, um rompimento. Eu já tinha tido problema de coluna, assim, dores na coluna desde pequeno, e agora que realmente a situação, há 2 anos atrás, que ela se agravou, eu fui lembrando aquilo que eu tinha falado. Às vezes eu não tenho muita memória para esses momentos dolorosos, é até bom, deve ser uma estratégia de defesa. Desde pequeno, eu já tinha sensações desconfortáveis na coluna, na lombar. Enfim, mas e muitas crises, né, ao longo da carreira de bailarino, muitas crises na coluna. Mas antes de realmente ter que optar pela cirurgia, eu até tinha, para mim, eu falava, olha, se eu tiver algum dia que fazer uma cirurgia, eu paro de dançar. Né? Eu não vou arriscar entrar num bloco cirúrgico, eu paro de dançar. Até que a vida me proporcionou a possibilidade de fazer a primeira, quando eu rompi o ligamento do meu joelho. Na verdade, eu ainda segurei depois do rompimento alguns anos, fazendo só fisioterapia e tal, e tive que fazer, até um dia que não deu mais, não teve jeito, não consegui mais levantar. Foi até um momento muito interessante, que a gente estava em turnê pela Europa, né? A gente estava na França, a gente estava em Toulouse. Eu estava saindo de uma crise de lombar, uma das piores que eu já tive, que Oi, oi, oi. Oi, tá me Agora acho que escutando? foi com a minha internet aqui. Foi mal, agora acho que foi com a minha internet aqui. Beleza. Então, você Não estava falando sei que até estávamos em onde foi. Toulouse, aí você É tinha tido isso. uma das piores crises de lombar, e aí? É isso. Estava muito medicado, tinha tomado muito relaxante muscular, muito remédio para dor, e isso afetou de alguma maneira a possibilidade de eu me prevenir e continuar meus exercícios para o joelho. E lá eu rompi o ligamento do joelho e saí de ambulância do palco, né? Foi super um momento também icônico, acho que para a companhia, né? Sim, Num muito ensaio marcante. geral. E voltei para o Brasil depois, né, com o joelho de muleta, de cadeira de roda, sendo empurrado por todo mundo da companhia lá ao longo da... Era realmente um encosto que todo mundo tinha que levar de bagagem lá para as outras cidades que a gente tinha que ir. E aí, eu tinha na minha cabeça... tá me escutando bem, né? Tô sim. Acho que essas mensagens que estão chegando aí são atrasadas. São Vamos lá. atrasadas, ok. Eu Eu espero. tinha na minha cabeça, eu falei assim, não, ó, cirurgia, se eu tiver que fazer algum dia cirurgia, não sei se você escutou isso, eu paro de dançar. Mas aí chegou o momento, né? Cirurgia do joelho. Aí eu pensei, não, cirurgia do joelho não vale.
Cirurgia do joelho não vale, só se for a coluna. O dia que eu tiver que operar a coluna, eu paro de dançar. Aí fiz a Aham. cirurgia, enfim, fiz uma recuperação e tal. Isso foi em 2012, né? E em 2017, vim tendo várias crises de coluna também, ao longo do tempo. Em 2017, tive a crise MOR, que realmente me impossibilitou de ir no banheiro, fazer xixi, não conseguia fazer nada. E aí tive que ir realmente para a mesa de cirurgia. E, e logo depois, e antes, né, os médicos, na verdade, só um fisioterapeuta que me apoiou nessa empreitada toda, que não falava sobre não voltar a dançar, né? Mas os outros todos, ó, você tem que maneirar, você não tem mais 18 anos, sua coluna é assim assada e tal. Enfim, fiz a cirurgia, abandonei todos os médicos e fisioterapeutas que falaram que eu não poderia voltar e fiquei só com o único e ficarei o tempo que eu precisar com esse que não me questiona essa minha decisão. Mas Uhum. foi um momento artístico muito interessante também, né? Pegando o gancho com a coreografia que o Jomar comentou, que foi justamente o espetáculo que a gente criou logo depois dessa minha cirurgia, da minha recuperação. Que, obviamente, eu tive que desenvolver, né, habilidades para poupar a coluna, então explorar outras possibilidades criativas, né, nas concepções coreográficas que exigiam do meu corpo talvez movimentos que antes eu pudesse fazer, acho que eu nunca pude, né, mas isso acaba, que é um dos motes da criatividade, né, essa restrição que vai fazer você se reinventar, É, eu ter que acho se isso, adaptar. eu acho isso maravilhoso, assim, como que nos trabalhos que a gente faz, isso fica muito claro, né? Como que às vezes as melhores ideias, os melhores resultados, eles vêm exatamente dessas adversidades, eles vêm das dificuldades, né? Você planejou de um jeito, surgiu uma dificuldade e aí você para superá-la, você acaba chegando num lugar melhor do que você tinha planejado. E essa coreografia, né, o âmago, a sua atuação no âmago, para mim é clara isso, né? Você é o que você está falando. Aliás, vem da definição, né? Uma das definições que eu gosto, a palavra estilo. Estilo é o jeito que você encontrou para lidar com as suas dificuldades, né? Então, acho que é perfeito assim para isso. Então, esse o estilo que você teve que adquirir para lidar com as suas dificuldades da coluna o fez chegar num lugar como bailarino e como coreógrafo maravilhoso, né? Você pode seguir. É, e é interessante, assim, eu acho que casa também né, com a temática da live aí, a questão do trabalho, né, e aí voltado para o trabalho artístico, só dando os créditos aqui, o fisioterapeuta é o Liberato Júnior, né, que é um cara sensacional, assim. Uma lenda. Uma lenda, que virava para mim e falava, amarra o joelho e dança. E eu falava, beleza, É. é isso que eu precisava ouvir. É, e aí, né, puxando o gancho para o lance do trabalho e a dança, né, e esse viés artístico, eu acho, comparando, né, com as outras artes, né, se você pensa num pintor, né, que vai pintar numa tela, né, num escultor que vai esculpir numa pedra, né, num fotógrafo que vai usar uma máquina para captar aquele momento ali, aquela imagem que está externa, né? Se você pensa nas artes de uma maneira geral, né, e compara com a dança ela concentra no próprio artista, né, todos os materiais. Tem até um filósofo da arte que ele elenca 3 elementos que caracterizam a arte, né, que seria a natureza, que é onde o artista vai lá pegar o seu material, então o escultor vai lá pegar a pedra, o meio, né, que seria a talhadeira, o pincel, um meio ativo ou um meio passivo, então o pincel e a tela aí como um meio passivo, e o próprio artista, como o artista vai relacionar isso tudo. Na dança, ele relaciona, isso tudo é ele mesmo, né? Então ele esculpe no próprio corpo a sua obra, Uhum. e sem poder feri-lo, né? E sem poder dispensar aquelas partes que ele não quer.
Então ele vai moldar, é uma escultura moldada com toda a matéria que ele tem, uma matéria que é perecível ao longo do tempo, que ela vai mudar, né? ela vai ser afetada pelo tempo. Então é um uso de si mesmo, né, muito grande, né, que traz todos os constrangimentos, as dores e as delícias de ser um bailarino. Então é como se o pintor tivesse com a tela dele andando para o supermercado o tempo inteiro, né, e repintando, um escritor que tivesse reescrevendo vários livros na mesma brochura, no mesmo papiro, né, que vai sofrer a ação do tempo. E isso vai também, assim como te proporcionar novas formas de criar, novas formas de criar uma escultura, de pintar, de tirar novas fotos, é perecível, né? E isso é lindo também, porque é a possibilidade, eu acho que é a possibilidade de... Eu também estava lendo outro dia em relação ao tempo, né? Essa coisa do tempo, da medição do tempo, né? E pensar que a medição do tempo é uma medição abstrata, horas, minutos. A medição do tempo verdadeira, né? É aquele tempo que você sente. Então, o tempo de uma dança, o tempo de um toque, o tempo de um encontro, o tempo de apreciação de uma obra de arte, né? A dança, o bailarino, ele tem a possibilidade de realizar em si a infinitude dessa percepção do tempo que é finito, né? É a suspensão do tempo no próprio corpo, né? Então eu acho que mais um ponto assim, para valorizar a dança é essa matéria perecível que a gente faz. Não tem nada mais humano que isso, né? Sim. Não, isso tudo é lindo, maravilhoso. E eu acho que, né, o grande artista também, e eu acho que você consegue isso, né? Sempre que você entra no palco, não é somente, né, conseguir essa infinitude no próprio corpo, mas é conseguir levar essa infinitude para quem está se você no palco. Alguém perguntou aí há pouco sobre o futuro, né? O que você pensa do futuro para quando você realmente não estiver podendo mais dançar, né? Mas pode falar o que você ia completar antes aí também. Não era isso, não era isso. Eu acho que é interessante, né? Pensar no futuro e é algo tão... no momento em que a gente está pensando muito no presente, né? Onde o presente... Uma outra coisa interessante também, uma das minhas alunas, que no momento em que eu estava mais mal assim, da coluna, ela virou e falou, olha, e que eu achei que é uma experiência fantástica, né? Você poder estar num momento de crise absoluta, com todas os efeitos negativos que ela tem, certamente se você sobreviver, esse momento é muito importante, é muito enriquecedor. E ela fala que os valores voltam para os devidos lugares, né? Eu acho que é um momento onde a gente tem essa oportunidade de voltar os valores para os devidos lugares, né? Pensando num contexto mais geral de pandemia, etc. e tal, e a Com dança está certeza. nesse lugar também. Eu acho que hoje eu consigo, eu tenho o privilégio também de conseguir ter um prazer. Eu fui diretor também do Grupo Experimental, né, da Mimos, que foi um grupo de formação que existiu durante um tempo, e tive a oportunidade, então, de estar desse outro lado, que é assistir, né, corpos que você trabalhou, né? E é uma experiência maravilhosa, né? Uma experiência muito gostosa, porque você tem um lado que você está no meio de uma energia sensacional que está passando entre o público e o artista, né? Então é também um lugar muito energizante, muito inspirador, muito alimentador assim, de almas, né? E a dança de salão também, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Hoje eu danço com a Deinha, né? O que vocês vão ver aí no vídeo. A minha parceira mais longa, aí já temos 10, 11 anos que a gente dança junto, passou por todos esses perrengues aí comigo, me carregou muitas vezes, né? Saindo do palco, e ela, assim que saiu de cena, ela me carregando e perguntando, Diego, se quiser eu te carrego, né? E é interessante, porque hoje, quando eu vejo ela dançando com outra pessoa, eu consigo sentir no meu corpo o que eu sentiria se eu estivesse dançando no lugar daquela pessoa que está dançando com ela. Então, assim, real,
né? Eu consigo sentir cada célulazinha, qual que é a sensação daquela Uhum. pessoa ali, pelo fato de conhecer também a coreografia e tal. Então é um lugar de trabalho, eu acho que é um lugar de apreciação da arte e da dança, sem necessariamente você estar Sim. em cena, né? Eu já vivi alguns momentos muito gostosos assim com o Rodrigo, fora de cena, né? Nos dias de estreias de trabalhos que a gente fez para outras companhias. Isso é muito marcante, assim, virou meio que uma tradição, porque é muito diferente quando a gente vai para o palco, né? Naqueles momentos, aquelas horas antes, para quem não sabe, assim, quando a gente vai para o palco no dia de estreia, né? A gente vai para o teatro 2 horas da tarde, e aí é super extenuante, assim, né? Você preparar figurino, ensaio geral e questões técnicas e tudo mais, e na hora que você entra para o palco realmente, às vezes às 9 da noite, você já está exausto, você já está trabalhando ali, né, desde 2 da tarde. E quando a gente está atuando, né, fora do palco, como criador, como a gente já fez aí para várias companhias, São Paulo Companhia de Dança, Balé do Teatro Castro Alves, G2 do Teatro Guaíra, enfim, é sempre um prazer, né, e ter ele como parceiro. Mas aí é muito legal quando tem o dia da estreia, porque aí a gente vai para o teatro nesse horário também, tem o ensaio geral, etc, etc, mas não tem o desgaste físico, tem um desgaste mental, intelectual grande, né? Mas não tem um desgaste físico de você estar lá no palco. E na hora que então termina, e que aí os bailarinos vão se aquecer, vão preparar, os técnicos vão ajustar as coisas, a gente vai para um restaurante perto do teatro e a gente então vai almoçar ou jantar, dependendo da hora, e toma um vinho, né? E que a gente vive aquele momento assim, olha que gostoso, né? A gente está aqui há poucas horas de uma estreia, a gente está aqui tomando um vinho e vivendo esse outro lado de estar fora do palco, né? Então isso também é o que ele está dizendo, é tão prazeroso quanto, né? E a possibilidade de ser 10, né? De ser 15, de ser 8, né? Porque você vai estar Aham, no palco também, você sente que você está no palco, né? Embora sim. não presentificar, é quase a imagem holográfica sua tá lá, né? É É isso realmente uma aí. sensação muito boa. Olha, nós já estamos quase chegando no final, né? Com 1 hora, não sei se você sabe, Rodrigo, mas com 1 hora o Instagram nos interrompe, nós ainda temos alguns minutinhos. Alguém disse aí, João Mar, parabéns pela escolha do parceiro para a live de hoje. Eu acho que não poderia ser outra pessoa que não o Rodrigo para essa live nesse dia significativo aqui né, de Internacional da Dança. Queria, enfim, agradecer muito ele ter disponibilizado aí o seu tempo e as questões ideológicas de estar aqui no Instagram conosco, né? Agora eu até tenho um Instagram, foi uma oportunidade, criei meu Instagram. Vocês podem me seguir lá no Di Castro Rodrigo, ok? Agora, já que você gostou, estou pensando, isso deve ser uma delícia. Então, para quem não sabe também, o meu Instagram que está no meu nome tem um fake, tem um outro que eu fiz, mas que eu não uso. Então eu uso é só esse daqui da escola e o da companhia, né? Então, enfim, antes do Rodrigo fazer as considerações finais aí, eu queria dizer mais uma vez para todo mundo que essa live vai estar no YouTube a partir de amanhã, no canal da escola. Lembrando que o YouTube também tem o canal da escola e o canal da companhia separados, né? Então vai estar lá no YouTube a partir de amanhã, tá? Então fiquem atentos, recomendem aí para as pessoas. E fiquem atentos também ao Instagram da companhia, onde a gente está postando. Tivemos, inclusive, recentemente uma série sobre o espetáculo Entre. Então tem lá vídeos do espetáculo Entre, informações sobre o espetáculo Entre, onde o Rodrigo e a André atuam também de uma forma excepcional, né? André, eu acho que ela está aí nos assistindo, queria mandar um beijo para você. E te agradecer muito assim a maneira como você tem atuado, gravando vídeos também, né? Mesmo estando quietinha aí na sua casa. Vamos lá, pode fazer suas considerações finais, temos 2 minutinhos. Não, não, primeiro agradecer a oportunidade e o estímulo, né, de entrar num outro lugar, né, que é o lugar digital. Obrigado pelas considerações, pela confiança e tornar público, né, toda essa história e de confiança, de muita luta, mas também de muito sonho, né? Não é à toa que a gente topa, né, lutar por isso. E apontar essa oportunidade realmente desse momento de crise, de valorização da arte, de valorização da dança,
né, e afunilando aí de valorização da dança de salão, né? Cada arte e cada maneira de se expressar, ela vai contribuir para o engrandecimento e para a riqueza do homem, né? Da sua forma de viver, de ver o mundo, de se exprimir, né? Exprimir seus medos, suas frustrações, mas também suas alegrias.